Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje ela é uma continuação, né? Vai complementar a aula passada. Nós vamos discutir algumas particularidades de ácidos e bases, vamos falar um pouquinho de classificação, de ionização parcial, nomenclatura, enfim, vamos fechar o assunto, vamos concluir aquilo que nós começamos na aula passada. Então, quem não assistiu a aula anterior, eu aconselho que assista primeiro para conseguir acompanhar o que nós vamos discutir nessa aula, ok? Bom, vamos começar pela classificação dos ácidos. Nós podemos classificá-los de acordo com vários critérios diferentes. Nós vamos falar de um por um aqui e a gente vai começar pelos hidrogênios ionizáveis, né? O que vem a ser isso? Quando a gente fala da definição de arrênios para ácidos, a gente fala que ácidos liberam íons H+ em água. Nós temos aqui, então, algumas situações possíveis. Ácidos que liberam apenas um hidrogênio, nós vamos dizer que são monoácidos, só tem um hidrogênio ionizável. Nós temos ácidos com dois hidrogênios ionizáveis, a gente chama de diácidos, triácidos com três, tetrácidos com quatro, mas a partir de dois a gente já pode falar que são poliácidos, né? Então, tem vários hidrogênios ionizáveis. Então, isso é interessante porque, às vezes, na molécula, nós temos vários hidrogênios, mas nem todos eles são ionizáveis, né? Os hidrogênios ionizáveis são aqueles que podem ser liberados da molécula na forma de H+. Depois nós vamos ver mais exemplos lá para frente. Então, primeiro critério de classificação, hidrogênios que podem se ionizar. Bom, critério número 2, né? Critério B, de acordo com a presença ou não de oxigênio. Esse critério já foi apresentado na aula anterior, né, no vídeo anterior, que são os hidrácidos, que não contêm oxigênio, né, nós vimos exemplos, o ácido clorídrico, bromídrico, enfim. Ácidos que contêm oxigênio são chamados de oxiácidos. Então, essa classificação é um pouco mais simples, né? Então, tem oxigênio, oxiácido, não tem hidrácido. E nós também podemos classificar os ácidos de acordo com a força. Isso aqui é mais cobrado em questões do que as outras duas classificações anteriores, né? É importante saber se o ácido é forte, fraco ou moderado, e para chegar nessa conclusão, a gente precisa entender o que é grau de ionização. Quanto que aquele ácido ioniza ao ser colocado em água, né, em solução aquosa. Então, o nosso fator aqui para fazer essa comparação entre os ácidos é o grau de ionização. O símbolo é alfa. Esse símbolo também pode ser usado para grau de dissociação, mais para frente eu vou comentar sobre isso, mas o que significa, né? É um cálculo. O alfa, ele é uma relação entre o número de moléculas ionizadas, então, o número de moléculas que se rompe, que libera o íon H+, em relação ao número de moléculas dissolvidas. Quantas moléculas eu coloquei ali naquele recipiente, no frasco com água, para que houvesse a ionização. Para a gente exemplificar, escolhi dois ácidos, né? Dois hidrácidos, inclusive. O primeiro deles é o ácido clorídrico, né? Conhecido, muito comum, aparece em muitos exercícios. E esse ácido, ele vai ser exemplificado da seguinte maneira. De 100 moléculas que vão ser colocadas em água, 92 vão ionizar. Então, eu vou ter ali, né, um alfa, que é a divisão de 92 por 100. 92, número de moléculas ionizadas, 100, número de moléculas total. Fazendo essa divisão, eu vou obter 0,92 ou 92%, né? A mesma coisa, de cada 100 moléculas, 92 ionizaram. Já o ácido fluorídrico, o HF, também vou colocar 100 moléculas dentro da água, então a proposta é a mesma, só que nesse caso, apenas 8 moléculas vão sofrer ionização, vão se quebrar em H+ e F-. Fazendo essa mesma relação para calcular o alfa, né, 8 dividido por 100, eu chego em 0,08, o que é equivalente a 8% das moléculas. Então, reparem essa diferença. Um dos ácidos ionizou muito, mais de 90%, enquanto o outro não chegou a 10%. Bom, de acordo com esse alfa, que é o tal grau de ionização, a gente vai classificar os ácidos em três grupos. Nós vamos ter os fortes, aqueles que ionizam mais de 50% das moléculas.
Um exemplo ali bonitinho é o ácido sulfúrico, né? Ó, a ionização dele é de 61%. Por outro lado, a gente tem ácidos que ionizam muito pouco, que são os fracos. Por exemplo, os ácidos que ionizam abaixo de 5%. Tem ali o ácido cianídrico, com uma porcentagem bem pequenininha, 0,008%, o ácido carbônico, entre outros. E aí a gente tem um tipo de ácido que é intermediário, que a gente chama de moderado ou semiforte, é onde se encaixa o ácido fluorídrico, né? Ele ioniza ali 8%. Então, entre 5% e 50%, eles ficam na classificação de moderados ou semifortes. Então, esse critério é relacionado à quantidade de moléculas que pode ser ionizada quando eu coloco esse ácido em água. Bom, pulando aqui para o próximo slide, vamos discutir um pouquinho o que acontece então quando esses ácidos, os dois, né, dos exemplos, como eles se comportam dentro d'água. Lembrando que o primeiro deles, né, o ácido clorídrico, ioniza bastante, é um ácido forte, né? Ele está acima de 50% de ionização. Já o ácido fluorídrico é um ácido que nós chamamos de moderado ou semiforte. Bom, mas o que isso significa mesmo? Bom, quando eu coloco esses ácidos em água, obviamente eles vão ionizar, né? Ó, esse processo que eu estou descrevendo na equação é a ionização do ácido. Então, eu tenho lá o ácido clorídrico, vou colocá-lo em água. Normalmente eu gosto de representar aqui em cima, né? Coloquei em água. E o que vai acontecer? A liberação dos íons. Eu vou ter o íon H+, em água, e o Cl- em água. Como esse ácido é forte e a maioria das moléculas ioniza, né? Mais de 90%, dentro da água eu vou ter esses dois íons, o H+ e o Cl-, em grande quantidade. Então, essas duas são as espécies químicas. Espécie química serve para átomo, íon, molécula. Então, são as espécies químicas predominantes. Dentro da água, eu vou ter muitos íons, H+ e Cl-, enquanto que a quantidade de moléculas de HCl vai ser muito pequena, né? Vai ser ali equivalente a 8%. Se 92% das moléculas ionizaram, vai me restar 8% de moléculas inteiras. Então, ó, espécies químicas predominantes. Esse é um tipo de questionamento que pode aparecer numa questão. Se o ácido é forte, qual é a espécie química que predomina, né? Qual existe em maior quantidade? Então, nesse caso aqui, em solução, eu vou ter H+ e Cl- em grande quantidade. Por quê? Porque os ácidos fortes, como o ácido clorídrico, ionizam bastante. Agora, vou pegar uma outra cor aqui. E se eu for fazer, então, esse mesmo processo, colocar o ácido fluorídrico em água? Ele vai sofrer o processo de ionização também, né? Característico dos ácidos, libera o H+ e o F-. Mas nesse caso, a porcentagem de moléculas que vai sofrer ionização, ela é muito baixa. Ela é ali na faixa de 8%. Então, poucas moléculas ionizam e eu vou acabar permanecendo com muitas moléculas inteiras. Nesse caso, no ácido fraco ou moderado, né, eu vou ter uma quantidade pequena de moléculas que ionizaram. Então, o HF, a molécula inteira, é, nesse caso, a minha espécie química predominante. Dentro da solução, eu vou ter muito mais moléculas inteiras de HF do que íons. É possível, inclusive, fazer até uma relação com a quantidade de íons presentes dentro da solução e a condução de corrente elétrica, por exemplo. Soluções de ácido clorídrico vão ser muito melhores condutoras do que soluções de HF, porque a presença dos íons é que é responsável pela condução de corrente elétrica, né? Então, quanto mais íons, mais condutora vai ser a minha solução, né?
pensando aqui que eles estão dentro d'água. Então, essa diferença, né, de quais espécies químicas predominantes eu tenho, tem a ver com a força do ácido, né? Ó, ácido forte ou ácidos fortes ionizam muito. Eu vou ter uma grande quantidade de íons. Ao contrário do outro ali, né? Eu tenho ácido fraco ou moderado, que é esse caso, né? Eles vão gerar poucos íons, né? Eles ionizam menos da metade das suas moléculas, ionizam pouco. Então, isso é uma coisa importante de entender, né? O que eu vou ter dentro do meu recipiente quando eu tenho ácido clorídrico? Ah, eu tenho muito H+, e muito Cl-, poucas moléculas inteiras. Mas se eu tiver nessas mesmas condições um ácido mais fraco ou moderado, eu vou ter o íon presente, mas em menor quantidade, os íons. Eu vou ter mais moléculas inteiras. É isso que significa, então, essa força do ácido, quanto ele ioniza. Bom, agora vamos discutir um pouquinho a ionização dos ácidos, né? O que vem a ser essa ionização? A liberação dos íons H+. Essa ionização, ela pode ser total ou parcial. Vamos falar primeiro da ionização total, que foi exemplificada na última aula. Vocês já viram várias situações em que os ácidos ionizam completamente. Então, eu vou colocar alguns casos aqui, ó. Eu escolhi o ácido bromídrico, que é um hidrácido. Então, tentando puxar sempre a classificação, né? Ele dentro d'água vai liberar íons H+. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele libera o H+, e o Br-, que é o ânion. Essa ionização, ela foi completa, até porque eu só tenho um hidrogênio ionizável. Mas se eu tiver uma molécula dessa maneira aqui, ó, dessa estrutura, com dois hidrogênios, como H2S, na hora que ela sofrer ionização, a liberação de hidrogênios vai ser diferente. Ó, são dois íons H+, e aí a quantidade aqui, ó, de carga do S é 2-. S, 2-. Vou colocar só mais um ácido comum aqui, ó, ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele também tem dois hidrogênios ionizáveis, e nesse caso, a ionização vai ser completa, ó, mais o SO4, 2-. Ó, ionizações completas aqui, os hidrogênios da molécula foram ionizados. Agora eu queria mostrar uma situação um pouquinho diferente. A gente tem um ácido chamado ácido acético. Ele tem a seguinte fórmula, ó. É o CH3COOH. Esse ácido é um ácido orgânico, mas ele precisa ser visto agora porque ele aparece muito nos exercícios e ele é muito comum no nosso dia a dia, porque ele é o ácido do vinagre. Quando a gente olha essa fórmula, a gente vê ali 4 hidrogênios. Qual que é o diferencial desse ácido? Nem todos os hidrogênios são ionizáveis. Na verdade, apenas um hidrogênio, que é o que está ligado ao oxigênio, e eu já vou mostrar na fórmula estrutural, apenas esse hidrogênio vai ser liberado na forma de H+. Os outros 3 vão permanecer lá na molécula. Então, embora eu tenha vários hidrogênios, apenas um é ionizável. Se apenas um é ionizável, eu vou chamá-lo de monoácido, né? Então, ácido acético, esse é o nome dele. Ele é um monoácido, ó, só tem um hidrogênio ionizável. E aí eu vou dar mais uma informação sobre ele. Ele é um monoácido fraco, assim como todos os ácidos orgânicos que vocês verão mais para frente. Lembrando, né, o que é monoácido? Tem apenas um hidrogênio ionizável. Tá lá naquelas classificações que nós vimos agora há pouco. Bom, como que eu vou compreender, né, o que aconteceu com essa molécula? É o seguinte, ó, ela tem essa fórmula estrutural. Tem o carbono e 3 dos hidrogênios estão ligados a esse carbono.
Aí eu tenho um oxigênio fazendo ligação dupla, mais um oxigênio, e é aqui que entra o único hidrogênio ionizável dessa molécula. E aí, no momento que ela é colocada em água, essa ligação aqui se rompe, eu tenho o H+, e esse ânion todo grandão aí, que é o CH3, COOH, aliás, COO-, né, que é o acetato. Vocês verão isso em química orgânica no momento oportuno. Bom, se eu falei que existe a ionização completa, agora nós vamos falar da ionização incompleta ou parcial, né? Por quê? Quando um ácido tem mais de um hidrogênio ionizável, ele pode sofrer ionização em etapas. Na verdade, é isso que ocorre. Cada hidrogênio sai num determinado momento. Eu vou usar como exemplo o ácido fosfórico, porque ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, então eles estão destacadinhos ali, e eles vão sendo ionizados, né, liberados da molécula em etapas. E aí eu vou escrever as etapas da ionização do ácido fosfórico. Isso vai acontecer com qualquer ácido que tenha mais de um hidrogênio ionizável, 3, 4, enfim. Então, vamos lá. Quando o ácido fosfórico, que é o H3PO4, ele é colocado em água, a ionização vai acontecer etapa por etapa. Inicialmente, o primeiro hidrogênio vai sofrer ionização, e aí pode ser qualquer um daqueles ali da estrutura. Então, o que me resta? É como se acontecesse uma quebra assim, ó. Então, o H3PO4 liberou um H+, e passou a ser H2PO4 menos. Ó, a primeira ionização está aqui, a primeira etapa da minha ionização. Agora, esse H2PO4-, ele continua dentro d'água e ele segue o processo de ionização. Então, o H2PO4-, então ele já perdeu um dos hidrogênios, ele vai sofrer agora a segunda etapa de ionização. O segundo H+ vai sair da molécula. E aí, o que me resta? Resta ainda um HPO4, só que agora 2-, né? Ele permanece com as cargas negativas que ele vai adquirindo quando o hidrogênio sai na forma de H+. E, num terceiro momento, o HPO4 2-, ainda tem, né, um hidrogênio disponível ali para ionizar, ele vai liberar o H+ aquoso, mas aí eu fico apenas com o PO4 3-. Então, essas são as 3 etapas de ionização do ácido fosfórico. Mas quando uma questão, um exercício pede a ionização completa, total, eu não preciso ir fazendo, né, uma por uma. Eu já faço uma ionização que eu chamo de global. Eu posso obter essa ionização fazendo a soma dessas 3 equações. Na verdade, é uma soma matemática mesmo, e eu consigo chegar à equação que representa o processo global. Vou mostrar, olha. É como se esse H2PO4 da primeira equação foi produzido aqui, né? Ele é consumido na equação número 2. Aí eu vou ter esse HPO4 2-, que surgiu aqui, mas vai ser consumido aqui embaixo. Esse termo consumido é porque ele, na sequência, vai ser transformado em outro íon, né? Porque ele perde outro hidrogênio. O que me resta? Uma equação matemática que eu posso somar. Ó, eu tenho do lado esquerdo da seta, pensando na seta como uma igualdade matemática, H3PO4 aquoso. Do lado direito da seta, eu tenho 3 hidrogênios, se eu pensar nas 3 equações simultaneamente, aquoso, e me restou também o PO4 3- aquoso. Isso aqui é a minha ionização completa ou global. Então, etapa por etapa, sendo somada, eu vou obter a global. E aí, dependendo da questão, do exercício, eu vou poder responder com a etapa, né, se o exercício me pedir, ou o processo global logo de uma vez.
Bom, agora vamos abordar um assunto que ainda não foi comentado, mas ele é muito importante. É necessário saber nomear os ânions que são liberados após a ionização de um ácido. E existem regrinhas de nomenclatura em relação a isso. Dependendo da terminação do nome do ácido, o sufixo, as últimas letras, eu vou conseguir dar nome para o ânion que foi originado. A gente tem essa regrinha, tá ali naquele quadrinho, ali na tabelinha, que diz o seguinte: quando o ácido termina em ico, o nome do ânion que vai se originar quando ele for ionizado vai terminar em ato. O ácido terminando em hídrico, o nome do ânion vai terminar em eto. E o ácido terminando em oso, nome do ânion termina em ito. Parece confuso, mas quando a gente aplica, num ácido ionizado, fica facinho de entender. Vou começar com um ácido bem comum, ácido clorídrico, que está presente no nosso estômago, lá no suco gástrico. Quando ele sofre o processo de ionização, o que ocorre? Bom, libera íons H+, estado aquoso aqui, mais o ânion. E é esse ânion que nós vamos aprender nesse momento aqui, Nós vamos aplicar a regrinha. Olha só, quando o ácido termina em hídrico, que é o caso desse aqui, Ácido clorídrico, eu vou olhar na minha tabela, o ânion que vai se formar terminará em ato. Opa, hídrico, eto. Cloreto. Esse aqui é o cloreto, porque o ácido terminou em hídrico. Vamos ver um segundo caso. Vou pegar o ácido carbônico, H2CO3. Quem não se lembra da fórmula dos ácidos, tem uma revisada na aula anterior, onde a gente fala bastante de nomenclatura de ácidos sem oxigênio e com oxigênio. Bom, esse ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis, Eu já vou considerar a ionização total, ó. Estou ionizando os 2 hidrogênios de uma vez, e aí vai restar o CO3, 2-. Bom, esse aqui é o ânion. Vamos dar nome. O nome do ácido é carbônico. É um oxiácido carbônico. Terminado em ico. Olhando ali na tabelinha, ácido terminado em ico, ânion terminado em ato. O nome do ânion é carbonato. O carbonato é o ânion que se forma na ionização do ácido carbônico. Bom, a gente ainda tem uma terceira terminação, Que são os ácidos terminados em oso, quando a gente faz aquelas derivações removendo oxigênio. Então, esse ácido que eu estou colocando aqui é o ácido cloroso, Ele é uma espécie de derivado do ácido clórico que perdeu um oxigênio. Vamos lá. Um hidrogênio apenas para ionizar, aquoso, e o ânion é o ClO2-, também aquoso. E agora, qual vai ser o nome desse ânion? Pensando no nome do ácido, que é o ácido cloroso, e usando a tabela, quando o ácido termina em oso, o nome do ânion dele termina em ito. Então, o ácido cloroso dá origem ao clorito. Então, é assim que a gente utiliza essa tabela. E, no caso de surgirem ácidos com aquele prefixo per, o per vai junto. Hipo, o hipo também. Quem não se lembra disso, eu vou fazer um exemplo aqui. Vai ficar apertadinho aqui no canto, mas eu acho importante. Vou usar aqui o ácido perbrômico, que é o HBrO4. Quem não se lembra como que surge esse per, dá uma olhadinha na aula passada. Então, perbrômico, eu não estou colocando aquoso aqui porque o espaço está um pouquinho reduzido. Então, ó, BrO4-. Vamos dar nome ao ácido. Esse ácido, ele é uma espécie de derivado do ácido brômico, mas ele tem um oxigênio a mais, então a gente usa o per. Então, esse aqui é o ácido perbrômico. Dá uma olhada que ele termina em
ico, então o ânion dele terminará em ato. E esse per vem junto, então esse aqui é o perbromato. Perbromato é o nome do ânion que vai originar, né? Vai se originar quando o ácido perbrômico for colocado em água. Bom, para concluir essa parte de nomenclatura, como fica quando os ácidos ionizam de forma parcial, né? Como eu dou nome a esses ânions? E tem alguns que são muito importantes, então eu vou colocá-los como exemplo. Então, ó, no caso de ionizações parciais, né? Quando o ácido não perde todos os hidrogênios de uma vez, ele vai ionizando, e aí a gente tem que aprender como dar nome também. Exemplo, H2CO3, que eu acabei de usar ali atrás. Então, vamos supor que esse ácido vai sofrer uma ionização apenas, então eu vou ter o H+, aquoso, mais o H, que ainda resta ali, CO3 menos aquoso. Beleza. Como é o nome desse ânion, né? Ele não é o carbonato, porque o carbonato nós vimos na página anterior, no slide anterior, e ele é CO3 2-. Esse ânion aqui tem que ter algum diferencial no nome. Bom, voltando aqui para o ácido carbônico, né? Dá nome ao ácido primeiro. E vamos pensar o que houve. Bom, aconteceu uma ionização parcial, mas ainda sobrou um hidrogênio lá no ânion, né? E a gente vai chamá-lo de hidrogeno, por causa desse hidrogênio, carbonato. Então, sobrou hidrogênio, hidrogeno, carbonato. Ó, ato, ico. Pode conferir a tabelinha lá do slide anterior. Mas existe uma nomenclatura alternativa para esse tipo de caso. Nós podemos, para ácidos que têm 2 hidrogênios ionizáveis e perdeu apenas um, nós podemos usar o prefixo bi. Então, esse aqui é o bicarbonato. Bicarbonato, muita gente vai achar que são 2 carbonatos, mas esse bi não é de 2, né? Esse bi é uma nomenclatura para ácidos que tiveram ionização parcial e ainda permaneceram com um dos seus 2 hidrogênios ionizáveis. Vou fazer mais um exemplo. H2SO4, aquoso. Olha só, também é um ácido que poderia ionizar 2 hidrogênios, mas eu vou escrever aqui a primeira ionização. Ó, então, ainda resta o HSO4 menos ionização parcial desse ácido também conhecido nosso, que é o ácido sulfúrico, né? Ó, esse ácido aparece muito em exercícios. Ácido sulfúrico, vamos usar lá, ó, sulfúrico sulfato. Agora, sobrou um hidrogênio nesse sulfato, então esse aqui é o hidrogeno sulfato. Mas eu também posso usar o bi. Então, esse aqui pode ser chamado de bisulfato. Então, é uma curiosidade aqui, a gente pode usar esse tipo de nomenclatura também, e o bicarbonato é um ânion muito famoso, então é importante reconhecê-lo. Então, quando que eu uso esse bi? Quando eu tenho um ácido que é diácido, ou seja, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, mas ele ionizou apenas um. Então, esse hidrogênio restante, né, no ânion, eu posso chamar de hidrogeno, nome do ânion, ou bi. Bisulfato, bicarbonato, bisulfeto e assim por diante. Bom, concluindo, né, esse assunto de ácidos, vamos falar um pouquinho de bases. As bases são mais simples, até em nomenclatura, enfim. Bom, quais são as classificações importantes para a gente saber fazer com as bases?
Primeiro, né? A gente sabe que as bases liberam hidroxilas em água, tanto é que são chamadas de hidróxidos, né? Hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio e assim por diante. Bom, primeiro critério de classificação é em relação à quantidade de hidroxilas ou oxidrilas. Eu coloquei esse nome alternativo aqui. Ele é menos usado, mas é importante conhecer. Hidroxila e oxidrila é a mesma coisa. Se eu tenho uma única hidroxila, eu vou chamar de monobase. Se eu tiver duas, de base. 3, tribase. 4, tetrabase. Não existem, né? Não é comum, não existem bases com mais de 4 hidroxilas, então é por aí. 1, 2, 3 ou 4 e a gente usa mono, di, tri ou tetra. A gente usa os prefixozinhos lá. Então, olha quantas hidroxilas ou oxidrilas e vou nomear de base, tribase e assim por diante. Primeira classificação, então, simples demais. Segundo tipo de classificação, as bases também são classificadas em relação à força. Da mesma maneira que eu tenho os ácidos que ionizam muito, as bases elas dissociam, né? O processo das bases para liberar os íons não se chama ionização porque a maioria das bases é iônica. Mas eu vou escrever um exemplo aqui, ó. Por exemplo, Na OH. Vamos pegar uma base bem simples e famosinha. Quando essa base é colocada em água, ela não ioniza, porque ela já é iônica. Ela dissocia. E o processo de dissociar é esse que eu estou descrevendo aqui, equacionando, né? Esse processo aqui me mostra como que ela vai se comportar ao ser colocada em água. Ela vai liberar os íons Na+, e OH- nesse caso. Bom, funciona exatamente como os ácidos, com a diferença de que nós não temos bases moderadas. Ou são fortes, e para reconhecer uma base forte é só ter uma tabela periódica em mãos, porque bases da família 1A e 2A, ou seja, de metais alcalinos e de metais alcalino-terrosos, são bases fortes, bases que, ao ser colocadas em água, vão liberar muitos íons, Na+, OH-, como está no exemplo ali, então são bases consideradas fortes. Uma exceção, hidróxido de magnésio, que é uma base que faz parte, né, o metal faz parte da família 2, metal alcalino, mas é fraca. Tanto é que ela é muito utilizada como medicamento. Isso aqui, ó, vai na composição do leite de magnésia. Então, o leite de magnésia que vende na farmácia é uma mistura de água, enfim, saborzinho, né? Outros componentes ali, mas com hidróxido de magnésio, com uma base fraca. Obviamente, né, se a gente pode consumir, teria que ser uma base fraca, porque uma base forte causaria uma corrosão gravíssima no nosso estômago, na nossa boca. Então, assim, as bases fracas, elas podem ser usadas para várias finalidades, uma delas é o uso como antiácido. Isso funciona com o hidróxido de magnésio, que tem no leite de magnésia, e também é muito comum o hidróxido de alumínio ser usado como antiácido. Bom, então é isso. Bases fortes, família 1, família 2, exceto o hidróxido de magnésio. Esse leite de magnésio, então, cuidado que é o nome do medicamento, o nome usual. E o resto das bases, todas as outras vão ser fracas. Elas vão dissociar muito pouco, ó, inferior a 5%, fraca. As demais, as fortes, dissociam praticamente 100%. Então, é assim que a gente diferencia. Bases da família 1 e 2, fortes. Todas as outras, bases fracas. E por último, né, essa classificação em relação à solubilidade. As bases podem ser solúveis ou não em água. A solubilidade, né, é aquela capacidade que a gente já viu da água, eu digo da água, mas assim, dos solventes, né, de dissolver os solutos. Nesse caso, a gente está falando de água como solvente, e as bases que vão ser solúveis são as da família 1 e o hidróxido de amônio. Nesse caso, não entra a família 2. A gente tem as bases da família 2 como pouco solúveis, dissolvem, mas não dissolvem completamente, e ainda a gente vai ter
todas as outras bases que são consideradas insolúveis. Bom, um exemplo aqui, só para relembrar de onde vem esse hidróxido de amônio. A gente viu isso na aula anterior. Ele vem da dissolução da amônia em água. Quando eu acrescento, né, o gás amônio em água, eu vou ter a formação do NH4OH, que é uma base, né, que só vai existir dentro d'água. O que vai acontecer com essa base? Bom, ela vai ionizar. Aí vocês vão dizer, mas base não dissocia? Essa base é covalente. Na presença, né, desses íons aqui, na verdade, essa base sofre uma separação em NH4+, e OH-. Por isso é considerada uma base, né? Libera OH- em água. Essa base, o hidróxido de amônio, ela é muito utilizada em produtos de limpeza. Muito, muito, muito. Né? Os produtos de limpeza, então, costumam ser básicos. Bom, e para finalizar, a gente precisa entender um pouquinho, então, da tal escala de pH. O que vem a ser a escala de pH? Bom, o pH é uma medida matemática que vai ser estudada lá mais para frente, talvez no terceiro ano, quando se discute equilíbrio iônico. Mas o que significa esse pH? E é justamente assim que escreve mesmo, viu, gente? É o P minúsculo e o H maiúsculo. Mais para frente, vocês aprenderão que esse pH é menos log da concentração de H+. Não se prendam a isso, eu só estou mostrando como ele é calculado, porque esse log aqui é uma função matemática. Mas, enfim, o pH, ele me dá uma medida da quantidade de hidrogênio na forma de H+, que eu tenho dentro de um recipiente, dentro de um frasco, numa solução. Então, ele mede a acidez, né? O pH ou a alcalinidade. É bom falar disso porque a gente fala que as substâncias básicas, elas são sinônimo de alcalinas. Então, viu o termo alcalino? Mesma coisa que básico. Bom, o que eu preciso neste momento que vocês saibam sobre pH, né? Que a 25 graus Celsius, uma temperatura ali, temperatura ambiente, as soluções são consideradas neutras se elas tiverem pH 7. O pH, ele é medido de 0 até 14, então 7 é o meio da escala. Quando uma substância, uma solução, ela tem um pH acima de 7, o pH é considerado básico ou alcalino. Quando é abaixo de 7, é considerado ácido. Então, a gente tem ali 3 posições dentro da escala de pH. 7, neutro, menor que 7, ácido e maior que 7, básico ou alcalino. Quanto menor o pH, mais ácido. Então, isso também é interessante. O pH pequenininho, pH 1, pH 2, é muito ácido. À medida que essa escala vai crescendo, né, o número vai chegando ali próximo de 5, 6, o pH já está bem alto e a acidez diminui. A partir do 7, 7 é o neutro. Quanto maior vai ficando o valor, mais básico ou mais alcalino vai ficando. Então, o pH mais alcalino possível é 14 e o pH mais ácido possível seria o 7, né? À medida que vai se afastando do centro da escala, a acidez e a basicidade vão aumentando. O pH, né, esse valor que eu estou passando aqui, deu 7, o pH é medido num equipamento em laboratório. Quando a gente quer uma medida muito precisa, a gente usa um equipamento chamado pH-metro, que é caríssimo e que, né, não é disponível. Muitas vezes, em um laboratório de escola, isso não vai ser possível. Mas a gente tem substâncias indicadoras. Isso sim é muito acessível para usar em laboratório, para usar numa escola, no colégio. Por quê? Porque indicadores são substâncias que mudam de cor de acordo com o pH. Então, você vai usar essa substância para dizer, olha, isso aqui está bem ácido, ou isso aqui está básico. Essas substâncias, elas podem ser compradas em lojas de equipamento, de laboratório de produtos químicos, mas também podem ser feitos em casa, com alguns produtos até de cozinha. O famoso
caldo, suco de repolho roxo, é um tipo de indicador. Vocês encontram muito facilmente vídeos, fotos sobre isso, né? Por quê? Quando você extrai, né, aquele caldo, o extrato do repolho roxo, ele vai responder à acidez ou à basicidade com cores diferentes. Então, fica roxo, fica verde, fica amarelo, mudando de cor. Cada indicador tem uma característica própria. A gente hoje em dia utiliza muito e cai muito nas questões um indicador chamado fenolftaleína. Eu vou botar o nome aqui. E a fenolftaleína é um indicador que muda de cor só fica colorido em meio básico. E aí a gente vai ter um tal papel tornassol, que também é um papel que muda de cor, o extrato de repolho roxo e outros indicadores que a gente tem na química. Então, indicador é uma substância que muda de cor de acordo com o pH. Bom, essas mudanças, elas vão ser baseadas nessa escala, que eu coloquei 3 diferentes aqui para vocês verem que, né, é muito simples, se encontra em vários sites, enfim. Mas, olha lá, o primeiro quadrinho diz que o neutro é o meio da escala, né? Essas cores não são correspondentes às cores das substâncias, tá, gente? É só uma escala coloridinha mesmo. Quanto mais básico, maior o pH, básico sinônimo de alcalino. Quanto mais ácido, né, menor vai ficando o pH. E aí eu coloquei uma ali que parece um velocímetro de carro, tem uma outra que associa com algumas substâncias do dia a dia. Olha lá, o suco gástrico, né, o líquido que nós temos no estômago, tem pH ali, ó, próximo de 1. A gente tem o limão próximo de 2. Olha só outra coisa interessante, o leite tem pH 6, então o leite não é básico, o leite ele é ácido. A gente tem ovo, tem produto de limpeza, tem um monte de coisa ali para dar uma ilustrada nessa escala, certo? Então, acidez e basicidade pode ser medido a partir de uma escala de pH, certo? Gente, podemos encerrar então, né? Eu acho que conseguimos fechar esse assunto com a maior parte das informações importantes e eu agradeço pela atenção. Muito obrigada.